Fala Vascaínos, iniciando mais um novo vídeo por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O técnico Maurício Barbieri vai enfrentar desafio para montar sua equipe, principalmente o ataque, já na próxima rodada contra o Fortaleza, mais uma vez jogando fora de casa. Ainda no último jogo contra o São Paulo, também fora de casa, a torcida do Vasco e também o técnico Maurício Barbieri já passaram a ficar cientes que não poderiam contar com o atacante Pedro Raul para o próximo jogo contra o Fortaleza. Isso porque o jogador, ainda no banco de reservas, levou o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar a equipe nesta partida longe de São Januário. Ele não será mais opção para o técnico, que terá que se revirar para conseguir um atacante que seja postado no comando de ataque do Vasco para o jogo diante da equipe cearense. A primeira opção que aparece é Juan Cruz, o jogador que chegou do Santos recentemente. É a primeira opção que o técnico terá no banco de reservas e assim pode ou não escalar ele, dependendo da formação que for adotada para este duelo, que será o próximo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro. Além dessa possível mudança que Barbieri será obrigado a fazer, o técnico ainda estuda fazer mais algumas outras mudanças, principalmente na zaga, que tem sido muito criticada, com a presença de Robson e também do lateral Pumita, que vem apresentando desempenhos abaixo do esperado pela comissão técnica. O bem possível de aparecer é que Manuel Capasso ou Miranda esteja ganhando a vaga de Robson no lado direito da zaga do Vasco. A outra possibilidade é que o lateral imediato Paulo Henrique esteja ganhando também a vaga de Puma Rodrigues, o lateral direito uruguaio, que não vem desempenhando o futebol que todos esperavam que ele estivesse desempenhando após um campeonato carioca bem promissor, onde ele inclusive esteve na seleção com os melhores jogadores da competição. O Vasco ainda, na noite de ontem, recebeu a confirmação que entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Nacional após a vitória do Cuiabá para cima do Cruzeiro. Assim, o Cruz Maltino é o 17º lugar e terá que reverter toda essa situação diante do Fortaleza, longe de São Januário e também de sua torcida. Focando principalmente em jogadores em fim de contrato e que fiquem livres no mercado da bola já no meio do ano, Vasco vislumbra mais uma outra opção e é lembrado pelos torcedores. O atacante Luciano Vieto, jogador argentino que atua no Al Hilal, ficará livre ainda no meio do ano, quando encerrará o seu vínculo com a equipe atual. O jogador foi bem especulado em um retorno ao futebol espanhol, mas ainda nada de concreto foi confirmado. A primeira parte da montagem do elenco do Vasco foi realizada ainda na primeira janela de transferências, onde após o término dela, ficou ainda mais evidente que a equipe terá que se mexer no mercado para buscar outras opções para o meio do ano, e o atacante Luciano Vieto aparece como uma boa opção para o Vasco, caso não queira pagar muito na aquisição de jogadores e arcar apenas com os salários e possivelmente luvas. O atacante direito consegue também fazer a função de segundo atacante e tem 29 anos de idade. Na atual temporada, jogando pelo futebol da Arábia Saudita, o jogador tem 27 jogos atuando pela equipe, 8 gols marcados e também 2 assistências. Ele carrega a camisa 10 do Al Hilal e foi também um dos destaques de um Mundial de Clubes, onde ficou com o vice-campeonato. Mesmo com 29 anos de idade, o jogador tem um currículo bem extenso e acumula experiência em alguns clubes importantes, principalmente da Europa, onde jogou também por algumas outras equipes do futebol da Espanha. É uma oportunidade de mercado que o Vasco recebe e que pode explorar justamente esse fator de ele estar em fim de contrato e ficar livre. O Vasco teria apenas que oferecer um bom projeto futebolístico e também um bom salário para que o jogador estivesse convencido a chegar ao futebol brasileiro e vestir a camisa vascaíno
para o restante do Campeonato Brasileiro. Caso queira entrar neste modelo de negócio, é também importante que fique evidente que o Vasco possivelmente vai disputar com algumas outras equipes europeias pelo início da temporada, que se dará também no meio do ano de lá. As equipes buscam se movimentar ao máximo e veem também em Luciano Vieto a possibilidade de uma boa chegada, principalmente em equipes do futebol espanhol, onde ele já teve uma passagem recente. Crise no Vasco fica ainda mais evidente com torcida fazendo protesto e intensificação de cobranças por parte da diretoria no plantel. Após a entrada na zona de rebaixamento, após os resultados da finalização da rodada, o clima no Vasco ficou ainda mais turbulento e a crise ganhou ainda mais intensidade em todo o ambiente. Ainda pela parte da manhã, a torcida do Vasco fez protesto na sede da SAF da equipe, para demonstrar toda a sua insatisfação quanto ao momento atual da equipe no Campeonato Brasileiro. Bandeiras e algumas faixas estiveram sendo colocadas nas proximidades e deixou bastante claro o descontentamento da torcida com os resultados da equipe que entrou na zona da degola. Ainda nos últimos dias, a diretoria já havia feito algumas cobranças de forma intensificada no plantel vascaíno, que foi gasto cerca de 108 milhões de reais para ter sido montado para esta primeira temporada de Sociedade Anônima do Futebol, agora na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria decidiu tomar algumas medidas que devem ter o objetivo de reverter essa situação o quanto antes. Com um investimento tão pesado, ao menos uma base do elenco poderia ter sido montada, o que aparentemente não aconteceu, e assim o Vasco vem sofrendo bastante durante as rodadas do Campeonato Brasileiro, onde já acumula 6 no total, sem conseguir uma sequer vitória. A única foi na primeira rodada fora de casa contra a equipe do Atlético Mineiro. De lá para cá, mais nenhum triunfo, o Vasco bem longe deste caminho das vitórias e buscando algumas soluções para reverter o quanto antes esse tipo de situação bem desagradável. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.